irmãs, irmãos, companheiros e amigos. É um prazer estar com vocês aqui novamente em Espiritismo e Reflexões. Nós vamos fazer uma reflexão hoje a propósito de superação na nossa existência através do amor. Vamos considerar que no nosso planeta vivem criaturas de todos os reinos, como vegetais, animais e hominais. A gente está eliminando o mineral porque lá não existe vida, assim de acordo com a definição. Que, aliás, por vida nós entendemos que é aquilo que nasce, se alimenta, cresce, reproduz e morre. Nós estamos falando morre, ainda não estamos falando de desencarnação. Sabe por quê? Porque nós estamos tratando, esse ciclo é tratado apenas e tão somente sob o ponto de vista do corpo físico. Mas, obviamente, que o ser fundamental que movimenta, que efetivamente reencarna, é o ser espiritual, é o princípio espiritual, que sobrevive ao corpo físico e, em razão de que ele, embora criado simples e ignorante, como diz a codificação, ele é criado, ele é designado para todo sempre. E para ele evoluir para todo sempre, é preciso renascer o suficiente número de vezes para poder ter essa escalada evolutiva. Claro que não há mais como ter compreensão de que a encarnação de uma criatura, a sobrevivência do espírito, está exatamente numa única vida, porque senão seria completamente ineficaz ele ter uma vida cheia de percalços, de problemas, de tudo, e ao final não ter uma continuidade de aproveitamento daquilo que é bom e muito menos ter a possibilidade de enfrentar os seus males auferidos em determinada encarnação. E isso se chama, esse princípio, é o princípio lógico de compreensão da existência, da evolução da existência. Isso se chama reencarnação. Reencarnação não é um dogma, não é uma ficção, não é uma desculpa, nada. É a compreensão efetiva de sucessividade de experiências, ou seja, da possibilidade que nós temos efetivamente de dar seguimento a esse progresso contínuo. E não adianta as criaturas ficarem criticando, mas a reencarnação, aliás, tem muita gente que faz isso, a reencarnação é uma invencionice dogmática do espiritismo. Não é. Haja vista que, hoje em dia, até mesmo a ciência entende que a reencarnação ela é um fato existente, de objeto, inclusive, da própria ciência, de estudo da ciência. E de tal sorte que existe, inclusive, a física quântica, através do maior físico quântico vivo, que é o professor Dr. Amit Goswami, de várias universidades norte-americanas, que diz que tem um livro que se chama Física da Alma. E nesse livro, além de ele informar de que ele não é religioso, portanto, ninguém vai poder fazer uma crítica de natureza religiosa, ele diz que, mesmo não sendo religioso, ele pode afirmar categoricamente, está lá nesse livro aí, e que o novo paradigma da ciência se chama reencarnação. E ele justifica. A justificativa está exatamente de que o progresso, apesar de lento, ele é gradual e ocorre sempre independentemente da intervenção das criaturas. Portanto, ele pertence à lei natural. Agora, por minha conta, eu digo que a lei natural é aquela que ela é irrevogável, imutável, eterna e perfeita. Mas ele diz que isso se chama em física um continuum, ou seja, é o progresso irreversível que acontecerá independentemente da participação de qualquer criatura. A lei natural atuará. E ele diz, não seria possível admitir essa sucessividade de progresso constante e irreversível se não fosse, em termos de criatura, existir uma pré-existência, uma reexistência, uma existência e uma pós-existência, ou seja, uma continuidade. Isso quer dizer que nós, repetimos, vindo lá da criação original como
simples de compreensão e ignorante de saber, vamos para a perfeição. É isso mesmo. Sei que as pessoas ficam indignadas dizendo, mas a perfeição, nós somos cheios de defeitos, nós somos cheios de vícios, de percalços, tal. É sim, mas é a perfeição relativa, ao lado, inclusive, da perfeição absoluta, que é o Criador. Muito bem. Essa criatura, para chegar a esse ser que somos nós, chamado princípio espiritual lá e chamado quando na humanidade, na humanidade, já chamado de espírito, essa criatura compreendeu, absorveu durante toda a sua romagem, que não é de hoje, não, tem milênios de existência, passou por atos reflexos, pelos instintos, pelo pensamento fracionário, as chamadas ideias relâmpagos na animalidade inferior, e acabou aí detendo o pensamento contínuo, que evoluiu para a razão e evoluiu para o livre-arbítrio. Uma observação, livre-arbítrio não é um presente do Criador, não. Não é uma dádiva, não é uma escolha do Criador para a criatura. Não, é uma conquista da criatura de acordo com a sua escala evolutiva. E, dentro desse contexto, já detendo, inclusive, o pensamento contínuo e o livre-arbítrio, quando eu falo pensamento contínuo, já é a luz da razão, a racionalidade. Então, ele detém, procede, intervém em reações positivas e reações negativas. Vão desde o limite da fé até a descrença, do amor ao ódio, do egoísmo ao altruísmo, da humildade ao orgulho, e assim por diante. São hábitos que ficam enraizados nas criaturas e esses hábitos acabam sendo, as criaturas procedem colocando verdadeiros rótulos nas outras criaturas. Por exemplo, as criaturas são ou retardadas, deficientes, criaturas são ricas, são pobres, são bonitas, são feias, são bêbadas, são homossexuais, são prostitutas, são negros, são heróis, são bandidos, ou seja, é tudo rótulo para julgar a outra criatura. O que as pessoas, de uma maneira geral, não conseguem identificar de que, por trás de todos esses rótulos, das criaturas rotuladas, há criaturas que também amam, que odeiam, que choram, que riem, que possuem sentimentos e qualidades que são próprias dos seres humanos. Até mesmo, queridos irmãos, no meio espírita são tratados os obsessores como entidades malignas que provocam males para as criaturas obsidiadas. E o obsidiado como uma criatura que abre uma janela conscientemente, se lançando no mal e atraindo, através do pensamento, a obsessão. Atrás da figura do obsessor e do obsidiado também existe uma criatura que tem razões para essas atitudes que eles passam a tomar. Não interessa para nós agora, nós irmos dizer que não é difícil de batalhar, principalmente o Espiritismo consegue trabalhar muito bem nessa área aí. É preciso, na verdade, nós termos presente de que existe uma relação na evolução das criaturas, existe uma relação de causa e efeito. Nós estamos falando de causa e efeito e não de ação e reação. Ação e reação são leis físicas, que ocorre uma consequência derivada de uma ação provocada na própria encarnação, no próprio momento de vida. A relação de causa e efeito são trazidas de outras vidas. Quando a gente não encontra a causa, existe um princípio, em primeiro lugar, que a todo efeito corresponde uma causa. Quando a gente não encontra a causa nesta encarnação, nesta vida, algo que a gente não consegue identificar, com certeza terá vindo de outras vidas. Daí porque nós dizemos que a reencarnação é um instituto claro, preciso, fácil de ser entendido, que são novas oportunidades para a criatura, ou potencializar mais as coisas boas, no seu sentido, ou então a criatura vai ter que equalizar, enfrentar os problemas do passado e tentar ela modificar essa estrutura. E, obviamente, que é preciso a gente
colocar mais amor e compreensão na análise das outras criaturas e começar a evitar, nos nossos novos julgamentos, né, evitar essa tendência de rotular todas as criaturas. Até porque, dentro do princípio que a gente não quer para nós mesmos, nós temos que desafiar a não querer isso para as outras criaturas. Mas há uma forma de superação, de analisar-se. O próprio Kardec perguntou para os espíritos e acabou obtendo uma resposta do espírito do Santo Agostinho, e isso está lá no Livro dos Espíritos, é a questão, para quem gosta de ter o número da questão para poder consultar, está lá na questão 919 a pergunta, uma resposta ligeira, e na 919A tem toda a explicação da justificativa. O que o Kardec perguntou para os espíritos, na verdade, é qual o meio, vou ler literalmente, Kardec perguntou, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta de Santo Agostinho, clara, concisa, mas eficaz, ele diz, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E isso é a chave do progresso. Aliás, um parênteses, esse sábio da antiguidade a que ele se refere, nós conseguimos identificar que foi Sócrates, o filósofo Sócrates. E, portanto, repetimos, esse conhece-te a ti mesmo, aliás, ele falou até em latim, é nocte te ipsum. Isso pouco importa, tá bem? O latim já é uma coisa mais estudiosos da língua do passado, não é isso? E aí ele passa a dizer, o Kardec acaba perguntando, mas como é que faz isso? Fala com as minhas palavras isso, né? E olha só o que ele literalmente diz. Fazei, estou lendo, hein? Estou lendo. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E ele recomenda, vocês se interroguem sobre o que tem feito nos momentos precedentes em tal ou tal circunstância, e você verá, na verdade, terá a oportunidade de colocar as coisas boas numa coluna que é para ser repetida depois, posteriormente, e as coisas más numa outra coluna para serem evitadas em outra situação, para não reincidir. E ele conclui, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Amigos, é sempre bom lembrar de que nós somos criaturas, ou seja, nós somos o efeito do Criador. E levamos, portanto, todas as características, os caracteres do Criador, de bondade, de justiça, de infinitude, de eternidade. Porém, eternidade não é bem o caso, não, porque eternidade é o que não tem princípio nem fim, princípio nós tivemos, embora o nosso fim será a perfeição relativa. Mas então, nós somos criaturas e levamos esses caracteres do Criador. Mais do que isso, nós somos criaturas imortais. Claro, se o progresso é constante e há oportunidades bilenares de vezes necessárias à nossa evolução, à nossa melhoria, é óbvio que o conceito de imortalidade é totalmente aplicável ao nosso caso. Tudo na natureza evolui, absolutamente tudo que consta dentro da natureza evolui. E evolui mesmo, até mesmo lá dentro dos reinos, todos eles, e especialmente no reino hominal. Agora, a pergunta que a gente faz, e nós já fizemos isso em outro encontro aqui, as criaturas ficam ainda renitentes em proceder à melhoria, à sua modificação, à sua renovação. E
acabam respondendo, olha, não deu ainda, nessa encarnação não deu, a sociedade achincalha muito a gente, as pessoas julgam muito, as oportunidades são poucas, há uma luta constante entre as criaturas e, portanto, eu acho que não dá para a gente modificar de tudo. A gente modifica um pouco e deixa para as outras encarnações. Isso é uma desculpa de nós espíritas. A gente tem a certeza absoluta da reencarnação, e, portanto, haverá novas oportunidades, novas vidas, mas a gente vai deixar para outra. Não é preferível nós nos equacionarmos de maneira a nós, nesta encarnação, já alijarmos o máximo de vícios e defeitos possíveis e angariarmos um maior número de virtudes dentro do caminho do bem? Quando a gente fala do caminho do bem, eu quero me lembrar que o Kardec perguntou, está lá no Livro dos Espíritos isso, perguntou para o Espírito Verdade o que era o mal. E a resposta foi o que era o bem. O bem é estar em conformidade com a lei natural. Parece e é efetivamente muito simples. Basta nós nos enquadrarmos e não ficar abrindo a possibilidade da realização, usar do livre-arbítrio para a prática de qualquer coisa do mal. Eu falei numa outra oportunidade aqui com os irmãos e as irmãs que essa história de falar, não, olha, não deu ainda aqui, eu chamo isso de síndrome de Gabriela, em que as pessoas dizem, a minha índole, eu nasci assim e tal. Não é bem assim. Síndrome de Gabriela, eu digo para vocês que é a Gabriela Cravo e Canela, lá do Jorge Amado. Ela dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Essa justificativa que a gente dava aí. Por que eu falei em síndrome da Gabriela? Porque se a gente pensar dessa maneira, continuar assim, nós não vamos modificar, nós não vamos renovar nunca, absolutamente nunca. É possível superar no dia a dia, procedendo à renovação constante, constante mesmo. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o que é possível mudar? Nós podemos mudar os nossos gestos. Que os gestos nossos sejam favoráveis ao amparo, à esperança do coração, ao auxílio de informação às criaturas, a apontar as virtudes e não só os defeitos das criaturas. Então, mudar os nossos gestos de uma maneira geral, mudar o nosso olhar, a maneira de ver, de entender as coisas, fazer mais ou menos a maneira do Paulo, ver tudo, inclusive o mal, ver tudo e reter apenas aquilo que for conveniente, aquilo que for bom para a gente. Aquilo que o Agostinho disse que a gente deve fazer, aquela renovação, a gente pode fazer todos os dias essa reflexão. O que foi bom para mim ou bom para as outras criaturas? Vou repetir, vou manter, vou interiorizar. Algo foi mal, não foi bem, ou para mim ou para as outras criaturas, é para alisar, é para não repetir efetivamente. A gente fala em mudar o gesto, mudar o olhar, mas principalmente, irmãs e irmãos, é mudar os pensamentos. Isso. A gente angariar a maneira de pensar de maneira útil e eficaz e que traga um bem, ou para nós, ou para as outras criaturas. Pois o pensamento é uma energia viva. E energia, nós não nos cansamos de dizer que energia é matéria. A ciência que diz isso, né? Energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, é uma matéria altamente sutil. E por ser matéria, ela tem um campo de força que acaba sendo emitido, quando emitido o pensamento, com relação aos nossos desejos, interesses, necessidades dentro do mundo material. E como é energia viva, então, criando esse campo de força, se for negativo o pensamento, ele atrairá. Agora a lei de ação e reação. Agora sim, não é mais de causa e efeito. Ele atrairá uma emissão negativa, ele atrairá potencialmente outra atração, outro pensamento, outra forma negativa. Se for uma de bem, for dentro do bom, do útil, do agradável, com certeza absoluta, ele criará esse campo de força favorável aí para todos nós sabermos efetivamente como é que vai ser, como será. Terminado esse raciocínio, feitas essas considerações, essas reflexões
a propósito da superação, que obviamente deverá ser em torno do amor, que é o desprendimento da criatura. O amor é uma emissão fluídica favorável em torno de uma criatura, de um objetivo, de um interesse. Nós nos permitimos trazer para um fecho desse nosso encontro um poema que recebemos já lá no ano de 2003, da espiritualidade, numa madrugada, num repente, que se chama Vidas Sucessivas. Então, lembrado que vida sucessiva, na verdade, é todo o ciclo reencarnatório. E a espiritualidade, o espírito comunicante, que não nos disse o nome na época, se supõe ser o Bittencourt Sampaio, segundo uma informação de uma médium. O poema se chamou Vidas Sucessivas, uma caminhada. Um raio, uma centelha, um fogo até. É um fio de esperança, uma verdade infinita que cada vez mais e mais avança. É, sem dúvida, o lampejo da fé. Fé na certeza de que não há partida, do sopro que se constitui a vida. Fé na certeza do retorno, quantas mil vezes for necessário. Fé no ajuste dos erros, na adoção das virtudes como adorno e de ter mundos luminosos como morada, como berçário. Nem céu, nem inferno, mas fé e esperança de constante evolução. Mais do que isso, um caminhar eterno, passo a passo, com medida andança, rumo à inevitável perfeição. Muita paz a todos nós, com a graça de Deus. Fiquem na paz.